eu sou a Fernanda Triquez e este é o Infobiocast, o podcast da Acesso Digital, que agora será feito em parceria com a Conduto. Neste quarto episódio, vamos falar sobre a experiência do usuário com tecnologias que evitam fraude. Vivemos num momento onde de casa, e apenas com um celular, as pessoas conseguem realizar ações de extrema relevância do dia a dia. Mas como as empresas estão fazendo para que isso seja cada vez mais rápido, seguro e protegendo a identidade dos usuários para, no fim das contas, evitar as fraudes? Nossos convidados de hoje são Elizabeth Rios, diretora de operações na Acesso Digital. Tudo bem, Beth? Oi, Fê, tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês. Aqui com a gente também, Alisson Andriotti, coordenador de BI na Conduto. Tudo bem, Alisson? Bem-vindo. Oi, Fê, obrigado. Tudo bem, sim. É um prazer falar com vocês, todo mundo. E obrigado pelo convite. E como convidado especial, participa também dessa conversa Felipe Dantas, que é coordenador de inteligência de prevenção à fraude no PicPay. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite, Felipe. Olá, Fernanda. Obrigado pelo convite. Bom, a gente vai começar essa conversa, então, com a Beth e conectando justamente com o tema. Por que a área de prevenção a fraudes das empresas deve se preocupar com a experiência do usuário? Oi, Fê. Eu acredito que a área de prevenção à fraude, ela precisa ser uma aliada do negócio, né? Eu acho que não adianta a gente colocar muitas etapas de segurança que acabem tendo como resultado um abandono ou uma queda em vendas, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito em conjunto. O time de fraude precisa estar muito próximo da área de negócios para que esse ponto de equilíbrio entre venda e segurança seja o melhor possível para o consumidor e para as empresas. Perfeito. E, Alisson, pensando nessa questão de dados, que eu acredito que é muito a área, né, que tu está à frente aí na Conduto, como é que os dados eles se tornam importantes para essa construção de um bom modelo preventivo? Muito bom a pergunta. Quando a gente fala de dados, sempre quando a gente trabalha com prevenção à fraude, liga um pouquinho de experiência com o cliente. Quanto mais dados a gente tem sobre aquele merchant ou de um cliente específico que vai se tornar o cliente final de um lojista, é o melhor cenário ideal para a gente conseguir fazer um bom modelo. Então, os dados, seja o nome do cliente, o cartão de crédito, o portador desse cartão de crédito, o endereço de entrega, quando a gente liga com alguns birôs de dados, quando em alguns cenários a gente usa isso se unifica e faz uma linha mais tênue que a gente consiga converter aquela transação em uma boa compra, não criando uma negativa daquela transação e não prejudicando um usuário final que pode vir a reclamar no Reclame Aqui ou alarmar no call center de um certo cliente nosso, ou visando o mercado também. Qualquer pessoa que às vezes vai fazer uma compra pela internet acaba tendo uma compra negada e ele tem limite, ele tem o cartão disponível, então fica um pouco constrangedor e ele procura entender o porquê e impactar o usuário final nisso é um péssimo negócio por conta de manter essa boa flexibilização com o lojista na hora de explicar por que aconteceu essa negativa desse cliente. Certo. Essa questão dos dados ela é bastante interessante, né? E para muita gente acredito que vale desmistificar um pouco isso, né? Tu falou um pouco de cenários. Quais são esses cenários, né? O que é analisado? Que dados são esses que são analisados? Quando a gente pega os dados do cliente, a gente olha como o conjunto como um todo. Então, não necessariamente a gente foca só no nome do cliente, para o nome da pessoa que vai receber aquele produto, ou o endereço que ela cadastra de entrega com o endereço realmente que ela tem em um birô de dados. Às vezes, os birôs de dados, eles podem ser desatualizados em alguns momentos. Então, quando a pessoa muda algum dado, por exemplo, um e-mail ou um telefone, acontece de, em alguns momentos, não ser tão rápido essa atualização. Então, quando a gente fala de dados, é sempre bom a gente tomar cuidado para saber se a gente está lidando com os mais atualizados possíveis. Então, em algumas operações, por exemplo, que é necessário contato com o cliente final para confirmar se ele realmente fez aquela compra ou não, ou se seria uma fraude ou não, é sempre bom ir atrás desses dados mais atualizados. Então, não só pegar os dados cadastrados, porque esses dados cadastrados podem ser usados pelos fraudadores. A gente vê no mercado e em redes sociais direto, hackers invadindo contas e disponibilizando essas informações para todo mundo usar. Então, os fraudadores mais amadores, eles tendem a procurar essas brechas de alguma forma, até porque em alguns lugares esse cliente já pode ter um bom histórico. Então, facilita um pouco e dificulta a nossa vida de antifraude, até mesmo saber como lidar com isso para barrar realmente aquela fraude, não passar achando que é um bom cliente e vindo a ter um chargeback futuro, por exemplo. Certo. Bom, a gente entendeu então rapidamente aqui, né, o quanto é importante a empresa ter sinergia entre as áreas, né, e principalmente essa questão da fraude estar
né, no tema e as áreas trabalharem em conjunto, que foi um pouco do que a Beth falou. A gente falou aqui também que a importância dos dados, né? Mas, Beth, eu queria entender contigo o que a empresa pode fazer para justamente minimizar os impactos para o consumidor final, né, com a implantação de uma ferramenta que ajuda a evitar as fraudes, né? Porque o que o consumidor ele espera quando ele vai realizar uma transação é que ela seja segura, claro, né, e que ela tenha a menor fricção possível. Pegando um pouco do gancho disso que o Alisson falou, né, quando a gente fala de dados, eu acredito muito também que a área de prevenção à fraude, essa coisa de olhar o passado para poder construir o futuro, né, isso a gente faz baseado nos dados. Então, é muito importante a gente saber o nosso histórico, né, dos consumidores da empresa, então a gente conseguir construir um modelo em que eu sei qual é o perfil do cliente bom e eu sei qual é o perfil do fraudador, para que no meu fluxo eu consiga fazer uma separação do que é risco ou não da melhor maneira possível, né? Tanto quando a gente fala de onboard ou quando a gente fala de transação. Então, ter os dados, conhecer o passado histórico é interessante para a gente poder fazer essa quebra, e aí você manda esse cliente, né, para outros processos quando você entende que aquele perfil é um perfil de risco, né? Para não fazer isso para todo mundo e você minimizar esses atritos. Também tem uma questão dos sistemas, né? Então, também as empresas precisam procurar sistemas que tenham uma interface muito amigável para o consumidor, que tenham uma resposta mais rápida, né? Para você reduzir todas essas chances de ter um atrito com esse cliente. E uma outra coisa também que eu acho super relevante é a questão da educação do consumidor. Então, quando o consumidor ele não sabe por que aquela etapa, aquele processo, aquele dado está sendo solicitado, a chance dele não concordar, dele não seguir com aquela transação é maior. Então, a educação do consumidor também é uma coisa muito importante quando a gente fala de fraude. E qual é o impacto, né, dessa integração de ter ou não ter uma ferramenta antifraude, Alisson? O que a gente poderia falar sobre isso? Quando a gente pensa no sentido de ter ou não ter, a gente fala muito que um consumidor ele pode estar sofrendo muito com fraude, então ele começa a procurar a ter somente depois que ele tem um grande impacto. Quando a gente fala que sempre, ao iniciar uma operação, é sempre bom ter um antifraude ou uma ferramenta que ajude a ser preventiva, não no sentido só transacional, por exemplo, biometria ou fricções que possam confirmar aquele cliente, por exemplo, fazer uma validação de e-mail, fazer uma validação por SMS do telefone, já ajuda a impactar esse grande problema que o merchant possa ter por conta de chargeback. Então, quando ele não tem e ele não entende muito, ele pode vir a ter muitas fraudes, principalmente isso acontece em muitos e-commerce que acabam sendo lançados inicialmente, não se preparam com essa área e acaba com a consequência de acontecer as notificações das bandeiras por conta de um alto percentual de valor de chargeback. Então, se essas notificações não forem respondidas e tratadas em meses seguintes, pode acarretar em multas em dólares, inclusive, de alto valor que pode até mesmo falir uma operação dependendo da preparação dela. Então, quando a gente fala na integração, é sempre bom que todos os dados realmente estejam fornecidos, que nem a gente comentou anteriormente, porque ajuda, que nem a Beth comentou, a pegar um pouco do histórico desse cliente e criar um bom modelo preventivo. Ou até mesmo, se a gente não começar com um bom modelo preventivo, a gente já consegue começar com regras ou outras sugestões, como as listas de blacklist, whitelist para aprovação e reprovação de clientes, que possam vir a minimizar esse grande impacto que o consumidor final possa ter. Perfeito. Felipe, tá aí ouvindo a nossa conversa, né? Queria te colocar nesse papo. O que tu achou até então? Como é que o PicPay se posiciona com essa questão de ferramenta antifraude? O que tu poderia contribuir aqui para essa conversa? Eu acho que vai muito em linha aí, que o Alisson comentou e que a Beth comentou também. Eu acho que o conjunto de dados, ele complementa a sua decisão futura. Então, o passado, olhando para o passado, essa conjuntura de dados, modelos estatísticos, a forma que o seu usuário ele transaciona, vai dizer muito como que vai ser o sucesso dele lá na frente. Então, o processo de dados, ele deve existir no processo de prevenção à fraude, mas a gente sabe que para fraude a gente não tem uma bala de prata. Então, o conjunto de modelos estatísticos e uma estratégia bem definida, com ferramentas inovadoras, é a garantia do sucesso aí do processo, junto com o pessoal vamos dizer assim, da parte comercial, que é a movimentação, quer que a transação ocorra, com até aquela briga que tem com a prevenção à fraude. A gente conseguir mostrar o valor dos momentos que a gente tem para poder reduzir a fraude, até para a gente fazer uma situação um pouco mais transparente para os nossos usuários. Então, o estudo, um complemento do dado, consegue dar confiança para a gente fazer que o nosso usuário transacione de uma forma muito mais segura e muito mais transparente.
A gente pensando aqui em dados um pouco, né? Eu estava fazendo uma pesquisa e cerca de 12 milhões de brasileiros foram vítimas de golpe na internet, né? No ano passado, né? Fazendo um fechamento, um balanço do ano passado. Que no fim das contas, todas essas ferramentas que a gente fala que evitam fraude, ferramentas antifraude, elas nada mais têm que, eu acredito, que um objetivo comum, que é que o usuário não tenha seus dados pessoais dos cartões, enfim, clonados, né? Roubados, enfim. Falando um pouco sobre essa questão de setores, né? Se a gente levar isso para setores, sempre quando a gente fala em ferramentas antifraude, eu até queria, né, ver o que vocês acham, enfim, mas sempre se leva para o setor financeiro ou propriamente para o varejo, né? Mas cada vez mais essas ferramentas antifraude, elas estão sendo disseminadas, né, por diversos outros setores. O que vocês têm a contribuir sobre isso? Eu acho que hoje a ferramenta antifraude, ela ganhou uma exposição muito, muito grande no mercado, até pelo momento atual, que a gente viu que a transição de transações do meio físico para o meio digital, ele acabou tendo uma transição muito forte. E também, como o número que você comentou, Fernanda, a exposição de fraude também aumentou. Então, muita empresa que não enxergava a necessidade de ter um processo antifraude, acabou tendo que se adaptar ao momento, porque foi uma movimentação muito grande para todos os varejos, todos os meios financeiros que de alguma forma faz alguma venda ou alguma movimentação financeira. A gente percebeu que os processos de phishing, que são muito usados aí no meio da internet, ele ganhou uma exposição muito grande. A gente também notou que as questões de ataques envolvendo redes sociais, se passando por grandes empresas, grandes bancos, para adquirir dados dos próprios usuários e se passando por empresas idôneas, cresceu de uma forma muito exponencial. Então, eu acredito que nesse momento as ferramentas antifraude ganharam destaque, porque empresas que não viam com tanta importância e com o momento atual, com o crescimento da fraude, começou a olhar com bons olhos. Então, aquela pequena parcela de fraude que era jogado lá dentro da PDD, que era um risco assumido, talvez se tornou um valor de perda muito grande hoje, no momento atual. Concordo bastante com o Felipe nesse cenário. Acho que o mercado em si se monopolizou rapidamente a procurar isso, se não internamente, externamente, as ferramentas de antifraude, porque o link de pagamento aí para o cenário do mundo físico para o mundo online veio para minimizar o impacto da economia. Então, muita gente se monopolizou e correu para fazer integração, para colocar um antifraude bom no ar, para conseguir colocar uma boa operação que mitigue realmente a fraude e não tenha grandes impactos. E foi uma novidade muito grande para a gente também. A gente tá, acho que todo mundo, posso falar para todo mundo, mas se eu estiver errado, podem me corrigir. Todo mundo está aprendendo como é que é. Então, não é uma coisa que era muito comum para o nosso tipo de ambiente, por mais que a gente já tenha bastante conhecimento com prevenção à fraude ou com transações online, o perfil de link de pagamento, ele veio para dar uma disrupção no mercado. Então, é um pouquinho diferente, todo mundo está se adaptando, todo mundo está correndo para conseguir mitigar a fraude e deixar o bom cliente final com uma experiência aí rápida e que ele consiga cada vez mais rápido pegar o produto que ele quer, porque esse momento de pandemia veio para dar uma reviravolta grande. Fernanda, complementando, né, a gente tinha um cenário de que o mundo digital para alguns segmentos, para algumas instituições, ele era muito fechado, era muito difícil, né? Então, geralmente, quando a gente tinha suspeita em algum perfil específico, o cliente era direcionado para uma loja física. Na loja física, você ia ter um atendente, você ia ter alguém para intermediar aquela transação. Então, o mundo digital ele era muito fechado, muito rígido, você tinha muitas regras antifraude, né, por conta de segurança da informação e etc. E aí você se viu numa pandemia que agora todo mundo foi para o digital. Então, como que eu consigo atender todo mundo nesse mundo digital, mas que o consumidor tenha uma experiência boa, que eu não trave ele em muitos momentos, né? Então, até trazendo um pouco para a realidade hoje do acesso, né, com a biometria facial, a gente está tendo muita procura desses segmentos que antes tinha uma política mais restrita para o mundo digital. Então, como que a gente pode atender de forma rápida e segura esses consumidores que estão migrando, né? Então, a biometria é uma solução que, apenas com uma foto, a gente já consegue reduzir várias etapas aí desse fluxo de segurança. Então, acho que nesse momento que a gente está vivendo, isso aconteceu muito também. Perfeito. Vocês três, né, citaram essa questão da pandemia, e aí eu
vou puxar um gancho aqui e até direcionando um pouco. No PicPay, Felipe, quais foram os desafios, né, com essa entrada da pandemia, né, em relação à fraude? Assim, o que vocês perceberam ou tiveram que mexer um pouco ali na chave para que as coisas seguissem fluindo? A gente, da PicPay, a gente tem uma estrutura bem digital, então nesse momento de pandemia, né, toda essa movimentação foi de uma certa forma habitual para a gente, então a gente tá bem acostumado em ter um usuário 100% digital, aquele que não quer se deslocar às vezes até o local para poder fazer a aquisição de algum produto, ou até mesmo aquele usuário que já tem aquela tradição de fazer um pagamento para um amigo, ou para um conhecido, ou para até um estabelecimento de pequeno porte de uma forma muito mais rápida. Então, para a gente, na verdade, foi um momento de crescimento. Então, aquela pequena parcela que a gente tinha, que não era pouca, ela se estendeu muito mais agora para esse momento. E a gente, como prevenção à fraude, a gente já conhecia quais seriam os nossos principais cenários, né? Então, a exposição de fraude que a gente tinha lá no começo, na verdade, ela ampliou por conta do destaque. Então, uma empresa que ela não tem tanta exposição no mercado, a exposição de fraude dela é menor. E quando a gente já começou a ganhar um grande destaque, a gente aparecendo em várias mídias sociais, reality shows, e até fazendo parte aí de programas de benefícios do governo, a gente acabou sendo alvo, mas esses alvos a gente já sabia que era algo conhecido, e as ferramentas antifraude que a gente já tinha de implantada, né, fora algumas melhorias que a gente implantou no decorrer da sequência, foi o que proporcionou para a gente um grande sucesso no processo de validação e também no processo de antifraude, porque hoje o desafio maior não é simplesmente ter um cadastro, mas é saber o quanto aquela conta, aquele cadastro pertence àquela pessoa. Então, hoje a nossa estratégia foi muito chave para a gente conseguir atender toda a demanda atual da pandemia. Porque a gente fala muito em ferramenta antifraude, mas nada mais é do que a gente ter ferramentas que comprovem a identidade daquela pessoa, certo? Perfeito. Então, o principal desafio, além dos dados, é a gente conseguir identificar se realmente aquela pessoa é aquela pessoa. Então, a gente vê no mercado várias reportagens dizendo aí de fraude mesmo em processos do governo, onde eles acabam se passando pela pessoa e adquirindo até o benefício. E essas ferramentas, como a biometria, além dos dados, a gente consegue tangibilizar e personificar se realmente aquela pessoa é aquela pessoa. Então, o que facilitou para a gente, vem facilitando também, de uma certa forma, é o processo de reconhecer. Então, dá uma identidade. Então, eu consigo dizer se os dados do Alisson realmente estão atrelados à imagem do Alisson, se realmente é o Alisson. E através dessas ferramentas, a gente consegue ser um pouco mais seguro nos processos transacionais, nos processos de acarretar mais benefícios, e a gente ser também um pouco mais transparente para o Alisson conseguir transacionar, para o Alisson conseguir adquirir novos produtos. Então, o que ajudou muita gente nesse momento, além dos nossos processos de dados, também foi o processo da biometria facial. Ótimo. Falando, né, muito do consumidor, do usuário, um pouco antes, no começo do nosso papo, Beth, tu falou um pouco sobre a educação dos consumidores, né? Assim, que é muito importante essa questão da educação na prevenção a fraudes, né? Porque é isso, não adianta ter as ferramentas, ter tudo, se o consumidor, ele realmente não tiver também essa informação e essa educação, certo? Sim, sim. A gente tem dois pontos, assim, quando fala da educação do consumidor. Eu acho que o primeiro é que quando o consumidor ele entende por que você está pedindo a foto dele, por que você está pedindo uma validação via token, todos os processos que a gente tem de segurança, quando ele entende que aquilo que está sendo feito para proteger a identidade dele, fica muito mais fácil dele aceitar esses processos, esses sistemas que ele vai passar, e você não tem aí uma quebra, né, um abandono no fluxo. Então, esse é o primeiro benefício. E tem também uma questão dos consumidores saberem os golpes que estão sendo aplicados, né? As quadrilhas aí são super criativas, então cada hora tem um tipo de fraude novo. Então, quando o cliente também sabe que não clique em e-mails que não abra links em e-mails que você não sabe de quem é, não clique em propagandas, em sites não confiáveis. Então, quando o cliente entende isso, a gente também evita que ele caia numa fraude, né? Porque hoje está comum, né? As quadrilhas estão aí
se especializando tanto que eles conseguem convencer o bom consumidor a cometer a fraude. Então, a gente tem aí a fraude do motoboy, a fraude do WhatsApp, a fraude do empréstimo com pagamento antecipado. Então, acaba que o próprio consumidor, ele mesmo, comete aquele ato, né, comete aquela fraude, mas que para ele está fazendo uma transação legítima. Então, é o cliente fazendo uma transação legítima, mas que no final ele está ajudando aí a cometer uma fraude, né? Claro que o consumidor faz isso de forma não consciente, na maioria das vezes, mas infelizmente hoje os consumidores estão ajudando as quadrilhas a conseguirem concluir para ter uma fraude com sucesso. Então, a educação também vem muito isso, né? A gente garante a segurança do consumidor, mas também garante a segurança das empresas. Então, a educação, eu vejo como esses dois grandes benefícios, né? Os clientes precisam saber. Phishing, o Felipe comentou um pouco, a gente está tendo um avanço aí nas fraudes via phishing, engenharia social, né? Então, quando o consumidor sabe do que está acontecendo, a chance dele cair nesse tipo de golpe é menor. Perfeito, ótimos pontos, né? Porque, sem dúvida nenhuma, não adianta a gente ter as empresas cada vez mais preparadas e as ferramentas cada vez melhores e mais tecnológicas se a gente também não tiver um consumidor, um usuário disposto a aprender e a ler, a se informar sobre esse assunto. Mais uma questão para o Alisson aqui que eu queria entender um pouquinho, que eu acho que vale, é essa questão de implementar um sistema, né, uma tecnologia antifraude, vai ser rapidamente o retorno de resultados? Como é que funciona a questão dos resultados, né? Eu vou implementar uma ferramenta e a partir de que momento que as empresas elas começam a ter resultado disso? Boa. Quando a gente pensa em implementar uma ferramenta, tem dois sentidos. Quando a gente vai olhar para uma ferramenta interna, a gente já conhece os nossos dados, então é um pouco mais rápido de ter resultados, porque a gente já sabe qual é o perfil da fraude, sabe como atuar. Quando a gente procura uma ferramenta um pouco mais externa, que o cliente está chegando e falando, pô, eu estou sofrendo da fraude XPTO, a gente vai começar a estudar o perfil da transação, o perfil dos dados, o perfil da fraude daquele consumidor, e esses resultados, pensando hoje no modelo, ele pode levar um pouquinho mais de tempo. Isso também depende da quantidade de transações que aquele consumidor possui mensalmente ou semanalmente, ou até mesmo diariamente, e conforme a gente atinge uma boa massa de dados, entende o perfil bom do transacional e o perfil ruim, ou seja, aquilo que realmente é fraude e se tornou um chargeback, a gente consegue moldar um bom modelo específico para aquele cliente. Então, digamos que é específico para o tipo de negócio dele. Então, no começo, é um pouco mais de anseio do cliente conseguir resultados imediatos por conta de estar com problemas de notificações das bandeiras ou estar com até mesmo uma perda financeira bem alta ali, que ele não consegue arcar com o lucro versus o lucro que ele possui de boas transações. É natural eles quererem rápido o resultado. Mas nem sempre depende. Às vezes, claramente, a gente consegue implementar uma simples regra até um bom modelo sair do forno, digamos assim, e aquela regra vai servir muito bem para aquele tipo de fraude. Mas, como a Beth mesmo disse, muitos fraudadores, eles mudam o perfil. Então, quando a gente pensa em não impactar cliente, é porque às vezes o fraudador, ele é... Antigamente a gente falava que o fraudador ele é um pouco mais ambicioso, ou seja, o cara pegava um cartão de crédito ali clonado, ele ia lá e comprava um ticket médio 5 vezes maior que o ticket médio comum naquele lojista. Quando ele começa a perceber e se adaptar que as regras barram aquela transação dele, ele começa a entrar no perfil do cliente. Então, fazer esses estudos e começar a trabalhar mais com esses dados ajuda a gente a conseguir adaptar realmente o perfil da fraude versus o perfil do bom consumidor e não atrapalhando nenhum dos dois, ou seja, realmente mitigando a fraude e realmente deixando o bom consumidor passar. Mas nem sempre 100% isso ocorre, ou seja, eu vou aprovar 100% dos meus bons consumidores e mitigar 0% e deixar 0% de fraude. Acontece da gente impactar alguns bons consumidores, infelizmente. É um pouco natural e do tipo do negócio. Mas a gente tende a minimizar sempre os impactos desses dois lados o máximo possível. Perfeito, eu estou conversando aqui com a Elizabeth Rios, que é diretora de operações na Acesso Digital. Também participa da conversa o Alisson Andriotti, que é coordenador de BI na Conduto. E agora, então, nessa segunda parte, a gente vai aproveitar ainda mais a participação do nosso convidado, que é o Felipe Dantas, coordenador de inteligência de prevenção à fraude no PicPay. E, Beth, então, nessa segunda parte, pode fazer a tua pergunta para o Felipe, por favor. Felipe, eu queria entender como que funciona lá no PicPay, né, da jornada do consumidor. Você sente que tem uma diferença do comportamento desse consumidor na jornada, seja com taxa de abandono ou outros indicadores, quando a gente pensa na geração, né? Pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, você sente que tem uma diferença nesse sentido? Beth, boa pergunta. Sim, eu acredito que sim, e eu tenho como referência muito também que
essa questão de jornada, o que vai determinar o sucesso dela, sobre o que a gente converte, o que a gente tem como taxa de abandono, é muito mais de como ela é construída. Eu tenho até uma comparação, às vezes, que eu troco com os colegas, de que a jornada do cliente nada mais é que, às vezes, uma via, uma avenida, né? Ali foi projetada para todo mundo se locomover. Só que o meio de locomoção, ele às vezes é diferente, porque o ciclista na ciclovia, o motorista na principal, o cara de patinete andando, o pedestre. Então, a jornada, ela geralmente ela é bem diversificada, dependendo para quem está sendo feita. A gente até fala, porque a jornada é do usuário, mas o processo é nosso. Então, a gente sempre tem que estudar e entender melhor quem são os nossos usuários para a gente fazer o melhor processo, né? A gente segue alguns segmentos para gerar uma jornada de usuário, onde a gente sempre trava um objetivo, onde a gente também faz um estudo de dados para conseguir identificar quem são os nossos usuários, até a gente chegar numa persona. E dependendo da jornada, são várias personas. Então, são vários tipos de pessoas transacionando, utilizando aquele momento, aquela jornada. E a gente tenta adequar o máximo possível para que a gente consiga abranger tanto a geração milênio, a geração X, a geração Y. Então, a jornada, assim, dependendo de quem está fazendo, ela tem uma interferência direta, é o que vai determinar o sucesso. Alisson, então agora é a tua vez de fazer a pergunta para o Felipe. Claro. Felipe, como você vê que as carteiras digitais tendem a começar a inovar agora em relação à segurança, tanto do lado de biometria quanto do lado transacional? Boa. A biometria, eu acho que assim, para as carteiras, ela acaba sendo um processo que vem facilitar o meio de autenticação. Então, uma vez você tendo o seu usuário validado, através dos dados, através do comportamento e agregando uma característica física dele, uma biometria facial, você consegue ofertar diversos produtos e fazer diversas validações utilizando simplesmente uma foto. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho um usuário meu cadastrado dentro do meu sistema, totalmente validado, e eu vou gerar um produto para ele, gerar um valor novo para ele, eu preciso apenas de uma foto para garantir que ele tenha sucesso, sem a necessidade de pedir todas aquelas informações completas. Então, eu vejo muito assim que o processo da biometria dentro das carteiras, ela vem para facilitar a relação e a gente minimizar todos os impactos que a gente tem atuais num ambiente mais tecnológico, um ambiente muito mais fluido, um ambiente muito mais tranquilo e muito mais seguro também. Bom, eu acho que essa conecta um pouco até com a minha pergunta, né? O que eu quero saber, assim, hoje o PicPay, tu consegue pagar, tu consegue receber, tu consegue doar, né? E no fim das contas, a experiência do usuário, ela é sempre a mesma para cada uma dessas ações ou vocês pensam de forma diferente, né? Até conectando com toda essa questão de jornada. Legal. No PicPay, né, a gente tem, como você falou, Fernanda, diversos tipos de pagamentos, né? Então lá você consegue fazer uma recarga de celular, você consegue fazer um pagamento para um amigo, você consegue fazer até um pagamento para quem não tem PicPay. Então, a gente tenta estabelecer a mesma experiência, né? Uma experiência rápida. Tanto eu, quando usei o PicPay pela primeira vez, eu fui fazer um pagamento, eu falei, nossa, só isso? Paguei? Então, é muito simples, muito rápida, mas não deixando de lembrar também que cada um com a sua particularidade. Então, a gente quer levar uma ótima experiência para os nossos usuários, para que seja algo simples. Pagar é simples, então tem que ser simples. Isso também entra para um caráter de prevenção à fraude. Agora, transformando para prevenção à fraude, para cada tipo de pagamento, transferência, seja receber uma doação ou fazer uma doação, a gente também utiliza mecanismos diferentes para fazer o processo de validação de prevenção à fraude, para que a gente tenha um impacto menor e para que o nosso usuário sinta-se muito bem ao utilizar aquele serviço e a gente não gerar nenhum tipo de fricção, né? Gerar algo qualquer impeditivo para que ele realize aquele tipo de pagamento. Muito bom, Felipe. Obrigada. No podcast de hoje, nós falamos sobre a experiência do usuário com tecnologias que evitam fraude. Eu conversei com a Elizabeth Rios, diretora de operações na Acesso Digital. Obrigada pela participação, Beth. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer.
Também conversamos aqui com o Alisson Andriotti, coordenador de BI na Conduto. Obrigada, Alisson. Eu que agradeço, Fê. Obrigado pelo convite. E Felipe Dantas, que é coordenador de inteligência de prevenção à fraude no PicPay. Obrigada, Felipe, pela tua participação. Eu que agradeço, Fernanda, foi um prazer. Obrigada a você que acompanhou o nosso podcast, uma parceria entre a Acesso Digital e a Conduto. Para ter mais acesso a este e a outros conteúdos, basta acessar as páginas oficiais das empresas e as redes sociais. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.